Cotas em concurso público, faz sentido? A gente vai fazer uma grande discussão, mostrar prós e contras e tentar entender se o Brasil está caminhando numa direção positiva ou numa direção infelizmente não tão boa. Segue a vinhetinha, daqui a pouco a gente já começa. A gasolina vai aumentar. E depois aparece um tal de sábio que ninguém sabe muito bem. As cotas começaram em 2002, a UERJ foi a primeira universidade a adotar as cotas de maneira bastante intempestiva. A gente sabe que a sociedade brasileira tem uma desigualdade enorme e um corte racial também que explica grande parte dessa desigualdade. Ponto. De cara, eu pesquisei o tema de cotas e também desigualdade de acesso ao ensino até o ensino básico, e existe de fato todo esse efeito na sociedade brasileira de um currículo oculto, de preconceitos, de problemas de oportunidades em que negros e brancos são colocados em posições contrárias. A questão toda é que quando a gente analisa a nossa sociedade e faz um corte sociológico a partir de algumas premissas, algumas hipóteses, infelizmente importamos parte da teoria universal, que vem, obviamente, de universidades americanas, europeias, e que lá o corte de raça é muito mais simples de ser feito. Aqui no Brasil, famílias interraciais são quase uma constante, filhos com tonalidades de peles diferentes comungam pais e mães, e nesse sentido as cotas podem inclusive separar irmãos que têm em tese, do ponto de vista econômico, sociológico do direito, os mesmos direitos e oportunidades, comungando dentro do seio familiar. Então, Pedro, você é contra as cotas? Atualmente o desenho das cotas tem trazido muitos problemas. Vou dar um exemplo do meu concurso da Federal Fluminense. Meu último concurso foi o primeiro concurso amplo para professor que eu tenho notícia. Foram 100 vagas espalhadas ali em várias disciplinas, cada disciplina com a sua vaga, obviamente, e as cotas foram ampliadas. E o que aconteceu? Vários primeiros colocados, vários aprovados, se colocaram como cotistas e foram reprovados. Ou seja, eles perderam a vaga por já terem perdido, já era para ser banidos já de largada, porque colocaram lá que eram negros e pardos, e houve ali um julgamento, um tribunal racial de heteronormatização, que definiu se o cara era preto ou branco. O problema é que o critério racial no Brasil, quando a gente faz censo, quando a gente fala de políticas públicas e vai ao público para perguntar, é de identificação voluntária, ou seja, de autodeclaração. Então o cara se sente preto ou branco na medida em que ele se autodeclara. Só que aí você bota a cota no serviço público e gera um incentivo para muitos se colocarem como negros e pardos, sendo que na realidade é difícil a gente identificar um negro e um pardo no Brasil de uma maneira simples, né? Precisa ser feita uma investigação, uma discussão mais importante, e o problema é todo que isso não é tão simples de fazer. Nos Estados Unidos, Europa, uma gota de sangue define se o cara vai ser branco ou não. Então a branquitude era como se fosse algo, entre aspas, até perfeito lá, né? Então você é branco se a sua família, se seus ascendentes, né, não tiverem nenhum tipo de relação interracial ao longo de toda uma história. Então isso já de cara já mostra o tipo de discussão lá. Lá os caras são racistas mesmo. Você só é branco, por mais que você tenha nascido branco, igualzinho a um par branco, se a tua mãe tem um ascendente que teve uma gota de sangue negro, você agora é negro e acabou. Então pensa só como que isso vai ser discutido, isso vai ser formulado. Vai ser claramente simples identificar um branco e um preto. Um critério objetivo. Qual o critério objetivo do Brasil? Tem isso? Não é autodeclaração? Como que você faz política pública a partir daí? Quando você começa a segregar? É complexo. Então, depois de ter dado vários problemas, eu entendo que a solução no Brasil hoje passa o melhor sistema de cotas, o melhor sistema de inclusão, chama-se educação gratuita e de qualidade. Enquanto não tivermos isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa privilegiar os irmãos, os patriotas, os camaradas, os companheiros que estudaram em colégios estaduais públicos. Se é estadual, obviamente é público, mas eu quero deixar isso claro. Por quê? Hoje tem cota para ensino público, mas Cefet, Pedro II, Colégio Militar, todos esses acessam cotas, o que é obviamente um absurdo. Esses colégios têm uma qualidade muito, muito superior do que vários colégios particulares.
O custo por professor é enorme quando você divide por aluno em vários desses colégios. Então não faz sentido. Já o colégio estadual sofre todas as mazelas e pega exatamente o público que a cota quer pegar. O pobre, o preto, o excluído, o favelado. É esse cara que está no ensino público estadual no 2º grau. E é esse cara que precisa acessar cotas. Concorda comigo? Discorda? Seja educado, compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau.